Vamos, senhores e senhoras aí, acordando aí, vamos estudando, vamos continuando o nosso estudo aí do que foi modificado no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 de 2019, né? Aqui vem dizendo aqui, logo uma introdução, uma nova redação foi dada aqui, nova redação não, uma inclusão do artigo 133A, tá bom? Vem dizendo aqui sobre a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória. Lembrando que nós já falamos sobre sequestro, sobre arresto, aquela situação lá das medidas assecuratórias patrimoniais, lá no vídeo anterior. Dá uma olhadinha lá para não perdermos tempos aqui, que tem muita coisa para estudar. Na verdade, isso aqui é um novo modelo, a doutrina chama de um novo modelo de política criminal funcionalista, que visa o enfrentamento aí por uma nova ótica, por um novo prisma de evitar o sentimento, né? Evitar não, diminuir ou até mesmo não ter mais o sentimento de impunidade, porque muitas vezes a pessoa responde ali por tráfico de droga, contrabando e ainda o camarada está ali usufruindo daqueles bens, todos de proveito de crime ali. Tá? E a sociedade acha que a justiça não é feita a contento, tá bom? Então isso aqui visa uma situação já de política criminal funcionalista, tá? Seguindo aqui, o artigo 33, ele vai nos mostrar que não há a necessidade do trânsito em julgado para fazer a apreensão desses bens, para ter esse bem constrito junto ao órgão público, não há. Já no artigo 133, para realizar o sequestro, aquela situação toda de arresto, há necessidade do trânsito julgado. Nós vimos lá no vídeo anterior. Vamos lendo aqui o artigo 133A e vamos paulatinamente traçar essa situação aqui. Na verdade, isso já existia já. Eu, quando na Polícia Federal, tínhamos muitos bens apreendidos que eram dados em perdimento em favor da própria Polícia Federal, de utilização às vezes de veículos, lanchas e até aeronaves, sendo que agora está pacificado, está dentro da lei, foi incluído aqui no artigo 133A, tá bom? Verificando aqui o artigo 133A, o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos. Quais são os órgãos de segurança pública? Lá previsto no artigo 144 da nossa Constituição, tá bom? Continuando aqui, e também do sistema prisional, além dos órgãos lá de segurança pública, lá, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Aqui eu acho que houve uma tecnia, faltou aqui a Receita Federal, que também a Receita Federal realiza apreensões, né? Aqui, conforme fala de bens apreendidos, da Receita Federal, mas vamos lá, vamos para frente. Diz o parágrafo 1º, os órgãos de segurança pública, participantes das ações de investigações ou repressão da infração penal, que ensejou a constrição do bem, terão prioridade na sua utilização. Lógico, a Polícia Federal vem com investigações ali de um traficante e o traficante possui vários bens ali, até mesmo lanchas e aeronaves. E esses bens ali, em prioridade, teria de ser dado para a Polícia Federal para o seu uso. Nós vamos verificar aqui a questão mais à frente. É verificado para o seu uso. Se a Polícia Rodoviária Federal faz uma apreensão de um veículo, de uma caminhonete lá recheada de drogas, aquela caminhonete é proveito de crime, já do crime, já envolvida no crime, ela dado ali o sequestro e feito a utilização, dado ali a utilização para que a Polícia Rodoviária faça uso dessa caminhonete. É praticamente isso aí o que diz o artigo aqui 133A. O parágrafo 2º vem dizendo que, fora das hipóteses anteriores, demonstrando o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso de bem pelos demais órgãos públicos. Ou seja, verificando que aquele bem não interessa para aquele órgão que já vem realizando a investigação,
que foi constrito aquele bem, aquele órgão que realizou, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, a própria Polícia Militar, que estão lá, está inserido dentro do artigo 144 da Constituição, não há interesse, não verificou que pode se passar para outro órgão público, sem problema nenhum, O parágrafo terceiro vem dizendo que se o bem a que se refere o caput for veículo, embarcação, aeronave, o juiz ordenará a autorização de trânsito e aos órgãos de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento de pagamento de multa, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados do seu responsável. Ou seja, sabemos lá que existe a imunidade tributária, não se vai cobrar, lógico, de entes públicos a questão lá de impostos, né? A questão lá tributária. Então aqui o próprio juiz já, essa questão aqui mais burocrática, autoriza o Detran a dar um licenciamento para que aquele veículo seja utilizado pelo órgão público que realizou a constrição desse bem, tá? É uma questão mais burocrática isso aqui, para não ficar o bem andando ali sem qualquer documento, Aí seria, você está utilizando um bem qualquer que não existe lá registrado junto a um Detran lá de determinado estado, tá? Esse deve ser colocado, deve ser informado ao estado e o juiz autoriza essa utilização e que todas as multas, essas coisas não sejam pagas pelo ente público e que se vá cobrar lá do verdadeiro dono, daquele camarada lá que teve o seu veículo que estava recheado de droga lá, tá bom? Parágrafo 4º, aí vem a questão já transitada em julgado, que aqui nós já falamos até então, durante a investigação policial, não tem problema, não precisa estar na instrução probatória, não precisa estar em juízo, mas agora, no caso aqui, o parágrafo 4º, transitada em julgado a sentença penal condenatória, com a decretação do perdimento de bens, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. Então, esse bem fica custodiado e sendo utilizado pelos órgãos de segurança pública, seja um veículo, seja aeronave, uma embarcação ou qualquer outro bem ali que pode ser utilizado pelo agente constritor, agente do órgão público constritor, que houve a constrição, né? Que realizou a constrição, que realizou a apreensão, vamos dizer assim. E nesse caso, então, esse bem, então, depois de transitado o julgado, é dado perdimento, aí sim, definitivo para aquele órgão ali. Aquele órgão, ele passa a ser realmente o detentor, passa a ser o proprietário do bem que foi apreendido, que foi sequestrado lá atrás, lá durante a investigação, tá bom? Então, basicamente é isso aí, a questão mesmo essa medida vence uma medida incidental logo no começo ali, que há necessidade desse trâmite todo. Depois de transitado julgado, aí sim, a questão é dada em definitivo para aquele órgão público. A questão, lógico, o bem de repente ali está apreendido, podendo ser utilizado, podendo ainda realizar a prevenção ou o combate ao crime, né? O combate ao crime e com a utilização desses próprios bens. Isso vai sentir no bolso lá do agente lá, do infrator, de perdimento de todos esses bens aí, tá? E a sensação de impunidade, ela não se tem ali perante a sociedade, essa sensação de impunidade. Há sim uma sensação que o Estado está atuando, que o Estado está realizando, o Estado está combatendo qualquer crime que seja, podendo ser crime ali do colarinho branco, a tráfico de drogas, ou até mesmo outros crimes que sejam ali, que envolvam bens de valores vultuosos, tá bom? Então, praticamente esse aqui, o 133A, que fala sobre a utilização dos bens ali que foram sequestrados ou apreendidos durante mesmo as investigações criminais. Vamos aí seguir aí o artigo 157 que nós veríamos, e fala sobre o que houve a modificação lá
sobre a prova declarada inadmissível, parágrafo 5º, ele está com a sua eficácia suspensa, Portanto, nós não vamos falar dele, porque essa questão da eficácia suspensa, podem dar uma olhada lá no artigo 157, parágrafo 5º, com a sua eficácia suspensa, que está interligado ao juiz de garantias, lá previsto lá no artigo 3º, da terceiro A até o terceiro F, que também está com sua eficácia suspensa. Como está interligado, houve essa suspensão pelo STF já lá em 20 de janeiro de 2020, tá? Desde lá com a eficácia suspensa pelo tempo indeterminado, tá bom? Houve uma anterior suspensão por 180 dias pelo ministro Toffoli, e depois o ministro Fux, que era então vice-presidente, na época, hoje presidente do STF, ele suspendeu diversos dispositivos aí do pacote anticrime. Dentre eles, o 157, parágrafo 5º, tá bom? Então vamos seguindo aí, tem algumas novidades aí, vamos ter coisas boas aí para cair em prova, no que tange ali a prisão preventiva, a prisão em flagrante, por aí vai. Muita coisa excelente aí para nós estudar. Fique com Deus, felicidade, um abração a todos e a todas. Gostou, dê um like, se inscrevam, participe. Não gostou, mande comentários e vamos discutir nos assuntos aqui que sejam inerentes à nossa prova de segunda fase, principalmente da segunda fase da OAB. Felicidade, um abração a todos e a todas.